onde a magia que você ama encontra a magia dos seus sonhos. Estenda a magia. Saiba mais sobre as férias mais mágicas na terra e no mar. Que tipo de pessoa você é pela manhã? O primeiro a acordar ou só mais 5 minutinhos? Ou que acorda cheio de disposição? Independentemente de quem você é de manhã, na EMA, nós sabemos que um grande dia começa com uma grande noite de sono. E é por isso que tudo que nós fazemos ajuda a despertar o seu melhor. Do colchão mais premiado da Europa, o EMA original, as camas, travesseiros e muito mais. Veja você mesmo com um teste de 100 noites sem risco. EMA, compre online agora. Elizabeth Drake. Rain Nancy Whale, senhor. Janet Ockel. Ren Laidlaw. Todas trazem um conjunto especial de habilidades para a mesa. Estratégias de guerra. Desde um jogo de tabuleiro até a Batalha do Atlântico. Escoltas de polpa fazem varreduras em zigue-zague. Como uma rede de pesca, o submarino será apanhado. Embaixo do solo, onde antes ficavam as muralhas da cidade, os arqueólogos encontraram vários crânios humanos. O bioarqueólogo Dr. Barrow Dorneman é especialista em restos humanos e o que eles podem nos contar sobre quem eram. Crânio E172, 16183. Na unidade de conservação do Museu Nacional da Irlanda, ele examinou os crânios. Temos restos de 17 indivíduos, e esses são todos os crânios. E em alguns casos temos crânios e alguns ossos do pescoço. Em mais ou menos metade desses 17, temos provas diretas de ferimentos com lâmina. Barra acredita que esses crânios ficavam em exibição em estacas de madeira nas muralhas. Sobre essas 17 pessoas cujo crânio estava exposto nas muralhas, a grande pergunta é: quem eram elas? É totalmente possível que algumas eram habitantes da cidade viking, que podem ter sido identificados com o tipo de população viking, mas de algum modo ofenderam as pessoas no poder e acabaram sendo executadas. Então, existem provas convincentes de que foi isso que aconteceu com esses crânios. Eram troféus que ficavam expostos nas muralhas da cidade. Pode ser também que alguns eram irlandeses que se misturaram com os vikings. Uma das maneiras de investigarmos isso é examinando a assinatura isotópica dos dentes, porque você é o que você come. A substância química dos dentes reflete onde você viveu. Bom, e isso nos dá resultados ambíguos de que a maioria parece ser natural do interior de Dublin. Agora, tentar afirmar se eles eram nativos ou estrangeiros em Dublin do século X é uma questão muito difícil de responder, porque Dublin, na verdade, era uma mistura de etnias. Havia uma mistura de imigrantes vikings e também havia a população local se misturando. Nós nunca saberemos que crimes podem ter motivado as execuções. Mas sabemos com certeza que os vikings apreciavam suas joias e outros produtos raros. Acima de tudo, um metal precioso os encantava: a prata. Os vikings comercializavam produtos em vários lugares. Em troca, a prata vinda do mundo externo inundava a Irlanda. A prata era a principal riqueza em Dublin e na Irlanda da era viking. E temos vários tipos de tradições metalúrgicas irlandesas e arte e design feitas com a prata viking. Encontramos objetos de prata por toda a Irlanda. Existem mais de 100, algumas são moedas. Alguns objetos estão ligados a lugares incomuns e misteriosos. A caverna Dunmore
é uma gruta de calcário formada há mais de 300 milhões de anos. Contém algumas das formações mais espetaculares de toda a Irlanda. Desde os tempos antigos, a caverna tinha uma reputação de ser um lugar sinistro e proibido. É um lugar que está no limiar, é muito diferente do resto do mundo acima. Depois que a gente entra pela boca da caverna, é como entrar por uma porta para o submundo. E isso naturalmente incita certos tipos de crenças e certos tipos de preocupações, podemos dizer. Está registrado como um dos 3 lugares mais sombrios da Irlanda. Um escritor do século XVIII descreveu a experiência de entrar nesta caverna como entrar na boca de um animal selvagem, com 10 mil dentes acima da nossa cabeça e mais 10 mil dentes abaixo dos pés. Apesar, ou talvez por causa desta aura sinistra, há mais de 1000 anos, alguém usou essa caverna como cofre. Em 1999, um tesouro foi encontrado nesta fenda sombria. Eram mais ou menos 43 objetos diferentes. Havia moedas que vieram dos reinos saxões da Inglaterra e havia um pedaço de tecido de seda que era de uma vestimenta de status muito alto. Talvez um lenço de cabeça ou algo parecido. Também havia botões com fio de prata que eram bem incomuns e muito interessantes. Estes são, na verdade, para um capote. São arames entrelaçados de prata. Este é o maior em tamanho, mas havia alguns menores. Eles devem ter sido tirados de um capote. Um capote muito valioso, provavelmente usado por uma pessoa muito rica. Muito provavelmente, o proprietário era um viking rico. Mas é improvável que essa pessoa tenha escondido os botões na caverna. Pelo contrário, parece que outra pessoa guardou a prata com outro propósito. Será que era o esconderijo de alguém que ia derreter a prata e transformar em barras? Porque as barras são o modo mais fácil de transportar prata para um vendedor ou comerciante. Se for isso, o comerciante deve ter dado alguma coisa em troca pelos itens. Os vikings continuavam a operar um comércio internacional enorme de escravos. São os vikings! E para isso, precisavam de um suprimento regular de prisioneiros. Os reis irlandeses viram essa oportunidade e a agarraram. Então, venderam os escravos dos seus inimigos para os nórdicos para serem vendidos no exterior. A prata que encontramos é provavelmente resultado da venda de escravos para os nórdicos. Por meio de comércio e ataques aos povoados, os vikings fizeram muitos prisioneiros. E para evitar a fuga dos prisioneiros, precisavam de um local seguro. Observando a orla sul da Baía de Dublin, Dalkey é uma das cidades mais afluentes da Irlanda. Ela tem até seu próprio abrigo no litoral, a pequena e pitoresca ilha de Dalkey. Mas quando os vikings controlavam esta área, os habitantes eram tudo menos ricos. A etimologia do nome Dalkey é bem interessante. As fontes irlandesas do século VIII indicam um lugar chamado Delgnish. Delg significa espinho e Inish significa ilha. Então esse lugar foi batizado pelos nórdicos como Dalk, espinho, e Oi, ou Ei, ilha. Então essa é a origem desse nome. Os vikings usavam esse lugar com um propósito muito específico. A arqueóloga Ruth Johnson acredita que tudo tem a ver com sua posição. Poderíamos descrever a ilha de Dalkey como a Alcatraz viking.
Era um lugar onde os escravos eram levados e jogados provavelmente por um curto tempo antes de serem levados para o mercado de escravos em Dublin. A ilha de Dalkey é o local perfeito para deixar prisioneiros. Fica a uns 300 metros do porto de Dalkey. Agora esse canal é extremamente perigoso. Então, obviamente, seria dificílimo cruzá-lo a nado. Se eu fosse um escravo irlandês ou alguém que foi trazido aqui de navio, isso seria apavorante. Os vikings não introduziram a escravidão na Irlanda, mas certamente a intensificaram. Com seus grandes portos e enormes frotas, eles tinham a infraestrutura para gerir o comércio global humano. As rotas de escravos se estendiam a leste até a Rússia e o Oriente Médio e a norte pelo Atlântico. O movimento de escravos era acompanhado pelos seus senhores. Chegar ao topo da cadeia alimentícia é só um começo. Descubra a incrível história por trás das suas comidas favoritas. Ele era um implacável e impiedoso homem de negócios. Gigantes dos Alimentos. Quinta, às 9h05 da noite, no History 2. Se deu vontade de explorar além do seu mundo, o Kayak tem carros a ótimos preços para você alugar e se lançar em novas aventuras. Kayak, sonhe, busque, viaje. A promoção Ultra Prêmio já é um sucesso e você não pode ficar de fora. Acesse ultrafarma.com e compre R$50 em produtos da linha Sidney Oliveira com selo Ultra Prêmio para concorrer a viagens para a Terra Santa com direito a acompanhante e também a Super iPhones 14. E se você comprar em uma das lojas físicas da Estação Saúde Ultra Farma, lembre-se de cadastrar a sua nota fiscal no site ultrapremio.com.br e resgatar o seu número da sorte. Ultra Prêmio, uma outra oportunidade para você conhecer a Terra Santa. Olá, o meu convite hoje é para você participar da BioBrasil Fair e da Naturaltech, de 14 a 17 de junho em São Paulo, no AMB, o grande encontro do setor orgânico e natural. Uma feira com mais de 700 marcas de alimentos, bebidas, suplementos, linha têxtil, cosméticos, dermocosméticos, enfim, um grande universo de produtos orgânicos e naturais para você se surpreender. A participação é gratuita, basta fazer a inscrição através do nosso site. Venha conhecer as marcas, venha também participar dos conteúdos. Nós temos 2 arenas incríveis com conteúdos diversos. Com certeza você vai encontrar um que vai ser do seu interesse e que vai te surpreender. BioBrasil Fair e Naturaltech, então, de 14 a 17 de junho, marca na agenda, faz sua inscrição, gratuito, venha fazer contatos, negócios e celebrar esse grande universo. Uma vida cheia de escândalos e controvérsias. E uma imensa tarefa para preservar o reino. Charles III, aos 73 anos, entra para a história como o monarca britânico mais velho a iniciar um reinado. Charles, o novo rei. Hoje, às 18h50, no History 2. Uma guerra está por vir. Há estrondos que geram mudanças irreparáveis. Levantem-se, mulheres, agora! Sempre podemos confiar que os homens do mundo vão nos colocar em problemas. E as mulheres vão tirar. E eu convoco as Valquírias para me levarem até em casa. Junho. No History 2. Muito mais história. Um novo estudo de DNA indica como os genes vikings se espalharam por toda a Europa. Em 2020, houve um imenso estudo que objetivava caracterizar o impacto genético na era viking, na Escandinávia em si e na Europa, de modo mais geral. A Escandinávia, nessa época, era um lugar muito dinâmico. A Escandinávia estava ficando cada vez mais conectada com o resto do mundo.
E a gente estava vendo um fluxo de movimento de gene da Escandinávia para o resto da Europa. A oeste, tivemos um movimento das populações parecidas com os noruegueses. E vemos influxos em Órcades, na Escócia. O mais remoto desses lugares era uma terra de fogo e gelo que permaneceu inabitada até o século IX. Por volta do ano 871, os vikings decidiram colonizar a Islândia. Mas eles não conseguiriam sozinhos. Existe uma memória cultural da Irlanda que a Islândia manteve durante o fim da Idade Média, o que sugere que a Irlanda tenha tido uma forte presença na fundação da Islândia. Uma saga islandesa antiga faz alusão à natureza dessa presença. Registrada por escrito há uns 800 anos, a saga descreve eventos que teriam ocorrido no século X. Um dos personagens da saga é um comerciante viking de nome Höskuldur. Muito bom. Ele viajou da Islândia para a Escandinávia, onde encontrou um comerciante de escravo russo. O russo mostrou a Höskuldur algumas escravas que estavam à venda. Depois, ele revelou sua melhor prisioneira, quem ele venderia pelo triplo do valor das outras. Höskuldur ficou tão impressionado que a comprou na hora e a levou de volta para a Islândia. O nome dela era Melkorka. E, na verdade, ela era uma princesa irlandesa, capturada em um ataque e vendida como escrava. Ela depois deu à luz um menino que viajou para a Irlanda e conheceu seu avô. Temos que lembrar que as sagas são literaturas islandesas medievais, não são documentos primários, mas contêm a tradição oral da era viking. Apesar de ser a personagem da saga, Melkorka foi provavelmente inspirada em uma pessoa real. E agora, a ciência confirma que muitas outras mulheres também tiveram o mesmo destino. Um estudo genético recente examinou os ossos dos primeiros colonizadores nórdicos na Islândia. E o que se descobriu foi que mais de 60% das mulheres que se estabeleceram na Islândia vieram das Ilhas Britânicas. O DNA patrilinear sugere que mais de 60% dos homens vêm da Noruega. Agora, isso significa que os nórdicos levaram escravas britânicas e irlandesas para a Islândia para serem concubinas ou para trabalharem na lavoura. Era um destino muito triste para qualquer mulher jovem e atraente que caísse nas mãos dos vikings, porque elas literalmente seriam vendidas para longe. Havia mulheres escravizadas por causa de quem eram, de seu alto status político, e havia mulheres escravizadas na extremidade oposta dessa régua também, então eu não acho que era uma boa situação para se estar. As famílias eram desmanchadas, as mulheres eram separadas dos seus filhos, do seu marido. Dá para supor qual era o destino que as aguardava. A dinastia de Ivar talvez tenha planejado esse programa de escravidão e transporte em massa para o exterior. Não temos provas contemporâneas diretas do envolvimento da dinastia de Ivar no assentamento da Islândia, mas o que sabemos sobre esse assentamento na Islândia é que muitas pessoas vieram da Grã-Bretanha e da Irlanda e fizeram parte do assentamento. Com certeza, nesse caso, algumas pessoas foram vendidas como escravas. Em 930, os descendentes de Ivar controlaram muitos povoados vikings da Irlanda e Grã-Bretanha. Em Dublin e Waterford, eles eram soberanos. Eles também dominaram York e o reino da Nortúmbria. Mas aqui, eles enfrentaram uma nova ameaça, o rei algo-saxão Etelstan. No âmago da península de Wirral,
No noroeste da Inglaterra, um antigo solar continua em pé no meio dos jardins elegantes. Este é o Poulton Hall, o lar ancestral da família Lancelyn Green desde 1093. Nos jardins, o rosto de metal de um guerreiro barbado se destaca em meio à folhagem. Ele evoca os elos antigos entre este lugar e os vikings. Dominga Devitt é membro da Wirral Archaeology, sediada aqui em Poulton Hall. O grupo explora o legado viking na península de Wirral. Porque os campos próximos ocultam segredos que só agora estão sendo descobertos. Grande parte do nosso trabalho é a busca pelo local da Batalha de Brunanburh. Acreditamos de verdade que a batalha foi travada na península de Wirral e nós compreendemos totalmente a imensa importância de encontrar o local onde a batalha foi travada, é onde o nascimento da nação da Inglaterra ocorreu. Travada em 937, a Batalha de Brunanburh foi uma luta de vida ou morte para a incipiente nação da Inglaterra. As sementes da batalha foram plantadas mais de uma década antes, quando o monarca anglo-saxão Etelstano decidiu dominar toda a Grã-Bretanha. Nessa época, Sihtric Caer, o rei viking que havia arrancado Dublin dos irlandeses, governava Nortúmbria em sua capital, York. Quando Sihtric morreu em 927, Etelstano aproveitou a oportunidade para capturar York. Etelstano estava tentando criar um reino inglês. Não havia um reino unificado da Inglaterra antes do seu reinado. E ele dominou a Nortúmbria completamente. Obviamente, isso criou inimigos. A criação desse reino inglês unificado foi, é claro, visto como uma ameaça pelos povos vizinhos. Em 934, numa expedição de poder, Etelstano levou seu exército para o norte, para o reino de Strathclyde, na Escócia. Os governantes locais, Owen de Strathclyde e Constantino da Escócia, eram incapazes de detê-lo. Naquele mesmo ano, Olaf Guthfridsson, bisneto de Ivar, se tornou o rei viking de Dublin. Todos esses três grupos, Constantino da Escócia, Owen de Strathclyde e os vikings de Dublin, tinham fortes interesses em Nortúmbria. Esses três reis, de repente, tinham muito mais interesse em comum em derrotar Etelstano. Sozinhos, nem Olaf, nem Constantino, nem Owen conseguiam derrotar Etelstano, mas juntos eles podiam ter uma chance. Por volta de 937, os três reis concordaram em juntar forças e invadir a Inglaterra. Unidos pela primeira e única vez, Olaf, Constantino e Owen sabiam que essa era a melhor chance para eles derrotarem Etelstano. Em Dublin, o rei viking montou um exército, uma mistura de guerreiros vikings e irlandeses. Nosso país corre um sério perigo. Os Urus estão vindo. Pretendem invadir nosso país. Seu irmão Ivar está com ele. Nós devemos resistir. Nada voltará a ser como antes. Vikings. Amanhã, às 10 da noite, no History 2. Sérgio sempre quis ir para a Lua. E o filho dele sabe que no caiaque esse sonho pode se transformar numa viagem. Lá ele encontrou as passagens mais baratas. Hotéis que não são 5 estrelas. São uma constelação inteira. E o aluguel do carro, quer dizer, da nave espacial, foi facinho. 3, 2, 1, lançar! Comece a planejar sua viagem dos sonhos hoje mesmo. Caiaque, sonhe, busque, viaje. A Patriani traz para Santo André o prédio mais tecnológico da cidade. Ousamos dizer que é o melhor 3 suítes de Santo André. A localização é show, no bairro Jardim, em frente ao Parque Celso Daniel e ao lado do shopping.
São apartamentos de 163 metros quadrados e 3 vagas, sendo uma para carro elétrico e outra para cabine dupla. Todos os apartamentos têm ventilação cruzada e sala com 2 varandas, uma para o sol da manhã e outra para o sol da tarde. O prédio é tão moderno, tem até fazenda de energia solar e casa de campo no condomínio. Viva a experiência de morar em Patriani. Santo André, ótima para investir, melhor ainda para viver. Fale com a gente. A promoção Ultra Prêmio já é um sucesso e você não pode ficar de fora. Acesse ultrafarma.com e compre R$50 em produtos da linha Sidney Oliveira com selo Ultra Prêmio para concorrer a viagens para a Terra Santa com direito a acompanhante e também a Super iPhones 14. E se você comprar em uma das lojas físicas da Estação Saúde Ultra Farma, lembre-se de cadastrar a sua nota fiscal no site ultrapremio.com.br e resgatar o seu número da sorte. Ultra Prêmio, uma outra oportunidade para você conhecer a Terra Santa. Uma organização criada para buscar evidências sobre a herança ancestral alemã e suas antigas práticas religiosas. Assim, a Ahnenerbe foi fundada pouco depois da chegada dos nazistas ao poder. Seu objetivo, substituir o cristianismo. Os nazistas não queriam nenhuma concorrência que pudesse desafiar seu Reich de 1000 anos. Expedições secretas dos nazistas. Sexta, depois de Vikings, no History 2. Este é o jogo do elevador. Tem 30 andares. E em cada um deles, você vai encontrar... Eu sei o que eu tô ouvindo. Histórias cheias de suspense. Eu preciso de ajuda. Medo. Sou a única amiga que precisa. Drama. Você não merece o amor do Paulo. Então, quantos andares você desceria? Junho. Resista se puder. Os guerreiros de Dublin zarparam em seus navios. Não foi o último exército que a Irlanda enviou para invadir a Inglaterra, mas foi o último que tinha chance de sucesso. Os navios vikings se juntaram às frotas de Strathclyde e Escócia, formando uma enorme armada. Os registros que temos sugerem que as frotas poderiam ter mais de 600 navios, o que já era demais para os padrões daquela época. E eu acho que nós, na nossa cabeça, visualizamos essa imagem e como deve ter sido dramático e intimidador para aqueles que viram. Não há um consenso sobre onde a frota aportou, ou onde os vikings e seus aliados escoceses encontraram as forças anglo-saxônicas. Mas muitos acreditam que foi em algum lugar por aqui, na península de Wirral. O nome Brunborough em Wirral se encaixa muito bem com o lugar chamado Brunanburg, que está registrado na crônica anglo-saxônica, que é a narrativa histórica mais antiga dos eventos de 937. Essa área foi povoada pelos ibero-escandinavos. Então teria sido uma região simpatizante para o exército invasor ir. Geograficamente, essa área é muito acessível para Dublin. Descobertas recentes em Wirral confirmam a ideia de que a batalha foi travada aqui. Investigando um campo não muito longe de Poulton Hall, o Wirral Archaeology fez algumas descobertas intrigantes. Descobrimos uma ponta de flecha, que foi identificada como uma típica ponta de flecha viking do século X. E descobrimos uma coisa muito interessante, que é uma moeda de prata islâmica chamada Dayhan. Era uma moeda muito popular entre os vikings, porque eles a apreciavam por seu alto teor de prata. E é geralmente encontrada nas áreas de ocupação viking ou por onde os exércitos passaram. Por causa do período de tempo que pode ser atribuído a essas descobertas, é difícil afirmar que são de 937.
Mas esse é um contexto plausível, porém acho que esse trabalho ainda está engatinhando. A pesquisa continua. E um dia talvez possa confirmar que a Batalha de Brandebourg foi travada nesta região. Mas independente do local da batalha, uma coisa é certa. Foi um encontro violento. O sol raiou sobre um campo que seria tingido de sangue. Espadas, machados e escudos se chocaram incessantemente. A luta se estendeu pelo dia inteiro. Não se podia dizer quem sairia vitorioso. A força de coalizão, os invasores deviam ter a vantagem estratégica e, de fato, nos primeiros momentos da batalha, eles devem ter ido muito bem. Mas alguma coisa aconteceu. E, de repente, a batalha virou a favor de Etelstano. Ao cair da noite, os anglo-saxões avançaram. Seus inimigos bateram retirada para seus navios, mas muitos não resistiram. Corpos sem vida cobriram o campo. A maior batalha já travada em solo inglês havia se encerrado. Qualquer lado poderia ter vencido, mas a vitória ficou com os anglo-saxões. As esperanças vikings de dominar a Inglaterra caíram por terra, manchada de sangue. Deixaram para trás para devorar os corpos dos animais de cor negra, o corvo negro e o animal cinza, o lobo do bosque. Nunca houve matança maior nesta ilha. Nunca tantas pessoas caíram alvejadas ao fio da espada. A vitória concretizou o lugar da Inglaterra como a nação dominante na Grã-Bretanha e Irlanda. Os vikings, irlandeses e escoceses se retiraram para a periferia e lá permaneceram. Mas se eles tivessem vencido, a história teria sido diferente. Se Olaf e seus aliados tivessem vencido, eu acho que teriam apoiado o reino viking de Nortúmbria. Depois teriam consolidado o poder dos vikings em Dublin, no norte da Inglaterra. E, teoricamente, o reino da Inglaterra, com seus limites geográficos atuais, nunca teria existido. Nunca mais a dinastia de Ivar representou a mesma ameaça para os anglo-saxões. Em 954, eles se retiraram da terra da Grã-Bretanha. Gradualmente, quase todos os vikings se converteram ao cristianismo. Por volta de 1030, Sihtric Barba de Seda fundou a Catedral da Santíssima Trindade para contemplar a cidade viking de Dublin. Sihtric era descendente de Ivar e a catedral continua sendo um dos maiores legados da dinastia. Ele foi o primeiro rei cristão do mundo viking em Dublin. Agora, seu pai era cristão, mas um cristão por conveniência. Seu filho Sihtric Barba de Seda era um cristão de verdade. Introduziu o cristianismo em Dublin, peregrinou para Roma. Sihtric foi o último grande rei viking de Dublin. Sua morte, em 1042, marcou o fim dos quase 200 anos em que a dinastia de Ivar esteve no poder. A era dos vikings havia acabado. Desde então, eles são lembrados como invasores selvagens que pilhavam, matavam e escravizavam, causando incontáveis danos na sociedade. Mas esta não é a história completa. Nós devemos muito aos vikings, em razão totalmente inversa aos seus números. Nós pensamos neles como sendo bárbaros. Eles não eram bárbaros. Só tinham uma visão de mundo completamente diferente da que nós temos hoje em dia. Os vikings moldaram a sociedade moderna de modo que ninguém poderia prever.
Ivar e seus descendentes marcharam na vanguarda desta mudança. Eles foram um enorme catalisador quanto ao desenvolvimento das redes de cidades, quanto ao desenvolvimento do comércio ultramarino e incitando desenvolvimentos políticos que teriam impactos em longo prazo. Antes da chegada dos vikings, não havia vilarejos nem cidades na Irlanda. Walt Disney World Resort e Disney Cruise Line, onde a magia que você ama encontra a magia dos seus sonhos. Estenda a magia. Saiba mais sobre as férias mais mágicas na terra e no mar. Que tipo de pessoa você é pela manhã? O primeiro a acordar ou só mais 5 minutinhos? Ou que acorda cheio de disposição? Independentemente de quem você é de manhã, na EMA, nós sabemos que um grande dia começa com uma grande noite de sono. E é por isso que tudo que nós fazemos ajuda a despertar o seu melhor. Do colchão mais premiado da Europa, o EMA original, as camas, travesseiros e muito mais. Veja você mesmo com um teste de 100 noites sem risco. EMA, compre online agora. A Multitec está trazendo para a APAS 2023 uma solução inovadora para o mercado supermercadista e o mercado autosserviço no Brasil. Através das soluções antifurto da Multitec Service, você supermercadista pode expor as mercadorias consideradas de alto risco no autosserviço. Haja vista que o autosserviço permite que os supermercadistas tenham um aumento de venda que pode variar de 80% até 600% e uma redução das perdas em torno de 80%. Olha só que excelente resultado. E essa solução você só encontra na Multitec Service. Acesse o nosso site, acesse as nossas redes sociais. Lá você encontrará as soluções que a Multitec fornece para o varejo brasileiro. A promoção Ultra Prêmio já é um sucesso e você não pode ficar de fora. Acesse ultrafarma.com e compre R$50 em produtos da linha Sidney Oliveira com selo Ultra Prêmio para concorrer a viagens para a Terra Santa com direito a acompanhante e também a Super iPhones 14. E se você comprar em uma das lojas físicas da Estação Saúde Ultra Farma, lembre-se de cadastrar a sua nota fiscal no site ultrapremio.com.br e resgatar o seu número da sorte. Ultra Prêmio, uma outra oportunidade para você conhecer a Terra Santa. É a Segunda Guerra Mundial. E os ataques alemães ameaçam a oferta de suprimentos dos britânicos. Descubra o que está acontecendo e afunde os submarinos. Esta é a história de um talentoso grupo de mulheres que coordenaram a vitória dos aliados na Batalha do Atlântico. Mulheres na Segunda Guerra. Segunda, 19 de junho, depois de Vikings. No History 2. Todo mundo ama ouro, é fantástico. Sempre foi um grande símbolo de riqueza. Por exemplo, o antigo romano Crasso, cuja obsessão por ouro o mandou para o além. Crasso roubou tanto ouro dos lugares que ele conquistou que quando ele finalmente foi derrotado, eles derreteram uma grande quantidade daquele ouro e jogaram na garganta dele, como um símbolo do que acontece com os gananciosos. Riquezas insanas da antiguidade. Sexta, às 9h05 da noite, no History 2. Hoje, muitos dos seus povoados se tornaram grandes áreas urbanas. Eles formaram centros urbanos e instigaram o comércio em um tipo de escala urbana. E é de fato o modelo que temos até hoje. Mudou a interpretação de que os vikings eram um bando de ladrões, estupradores e coisas desse tipo. E temos uma visão com mais nuances ultimamente. E os vemos mais como comerciantes e construtores da sociedade, como os encanadores. Talvez eles tenham contribuído muito mais. Uma pesquisa inovadora sugere que a antiga Irlanda medieval passava por uma crise misteriosa. E os vikings talvez tenham sido fundamentais para a sua sobrevivência.
Roma Coughlin e Emma Hanna são pesquisadores na Queen's University Belfast. Ao compilarem e analisarem dados científicos de sítios arqueológicos, eles buscaram as tendências gerais que moldaram a história. Os sítios arqueológicos são, em geral, apenas momentos pontuais no tempo. O que podemos fazer é vê-los durante um período longo ao conseguir estatísticas de todos esses sítios e modelar os dados para que possamos construir uma imagem contínua de como a sociedade evoluiu e como as coisas mudaram de século em século. A maioria desses dados veio à tona durante a década de 2000, quando a Irlanda empreendeu um grande programa de construção de estradas. O boom da construção de estradas foi uma oportunidade maravilhosa para ver embaixo da terra que tipo de sítios arqueológicos havia lá. Antes da construção, as estradas planejadas tinham que ser arqueologicamente investigadas e ocorreram escavações em larga escala nas áreas de vegetação irlandesa. Milhares de sítios foram descobertos, datando de vários períodos diferentes, mas principalmente do início do período medieval. E o material desses sítios nos permitiu compor uma imagem do que aconteceu naqueles séculos. Usando um acelerador de partículas, os cientistas analisaram o material. É o processo de datação por radiocarbono. Todos os seres vivos contêm carbono, e uma pequena fração é naturalmente radioativa. Então, quando um ser vivo morre, essa radioatividade começava a lentamente decair. E o que o acelerador faz é medir o número de átomos radioativos restantes numa amostra arqueológica. E com essa medida podemos descobrir há quanto tempo esse organismo vivo viveu. Esse método foi usado para datar mais de 10 mil amostras de sítios espalhados por toda a Irlanda. O que podemos fazer é juntar todos esses dados e analisar de um modo que nos indicasse como as coisas mudaram com o passar do tempo. Podemos construir modelos de densidade de níveis flutuantes de atividades e usar isso para determinar quantas pessoas estavam vivas no passado. Os cálculos revelaram algo inesperado. A população da Irlanda medieval experimentou um declínio abrupto e acentuado. O que vemos é este pico, e ele foi por volta do ano 700, e, surpreendentemente, cai. Agora, nós esperávamos que uma sociedade evoluindo e crescendo fosse gradualmente aumentar em escala e aumentar em complexidade. Mas não é isso que os dados nos mostram. Pelo contrário, houve um declínio muito acentuado. Ron, então, fez uma decomposição regional dos dados. E isso nos deu uma pista de como a Irlanda sobreviveu à catástrofe. Quando dividimos os dados, vemos padrões similares no Nordeste, no Noroeste e, de fato, no Sudoeste. Este padrão é em arco de declínio constante. No Sudeste, vemos uma coisa diferente. O declínio ocorre mais tarde, e ele não é tão acentuado quanto nos outros lugares. O Sudeste da Irlanda, incluindo Dublin, Wicklow, Wexford e Waterford, era onde havia o maior número de vikings. O influxo viking pode ter salvado a população em crise. Os vikings podem ter tido um efeito estabilizante no declínio. A idade média das pessoas vai aumentando cada vez mais, então a taxa de fertilidade vai caindo cada vez mais. Quando os vikings chegaram à Irlanda, eles eram mais jovens, talvez. Eles eram com certeza muito mais dinâmicos e capazes de produzir uma mudança real na sociedade irlandesa da época. Hey, brother. How are you? E eles criaram um efeito duradouro na Irlanda, no seu fundo genético. Também podemos ver os efeitos a longo prazo disso nos genomas da população irlandesa atual. Nós vemos que há um componente secundário relativamente grande da linhagem norueguesa nos genomas da população irlandesa atual. É no máximo, mas podemos dizer que chega a 20%. Os vikings podem ter salvado a Irlanda. E as mudanças que proporcionaram ainda ecoam na sociedade, não só na Irlanda e Grã-Bretanha, mas por toda a Europa.
Acho que os vikings contribuíram demais com a cultura europeia e podemos ver isso na língua, podemos ver na arte e vemos nos nomes dos lugares. Tem a ver com o modo como as identidades vikings e as narrativas da origem se desenvolveram no período romântico do final do século XIX, quando as pessoas buscavam as origens nacionais e como os vikings foram retratados nessas histórias da fundação das nações. De certo modo ou forma, todos nós somos vikings.